Quero cumprimentar os irmãos mais uma vez com a santa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, nos colocando diante desta ferramenta que Deus tem preparado para nós, para ministrar aos nossos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Aqui mais uma vez com o nosso irmão Messias, que sempre está junto aqui comigo para trabalhar a respeito da aula da Escola Dominical. Bom, Messias. Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, irmãos, que estou aqui novamente com o pastor Iramar, dando a continuação na reciclagem da Escola Bíblica Dominical de número 10. Hoje teremos uma grande aula, um tema muito bom, e vamos então hoje dar início à lição de número 10, que o tema é mordomia da personalidade, mordomia da personalidade. Então vou passar aqui para o nosso pastor Iramar para fazermos uma breve oração e darmos início, que todos nos acompanhem nessa oração, para que o Espírito Santo de Deus possa preencher a nossa mente e dar uma direção nesse estudo. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, estamos aqui, Senhor, nos colocando mais uma vez diante de Ti, da Tua presença e desta ferramenta de ensino e de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, meu Pai, que este vídeo alcançar, que todos sejam edificados para a glória do Teu nome, que esta aula de hoje seja mais uma aula abençoada, edificante, Senhor, para a vida de todos aqueles que irão ter acesso a este vídeo. Este é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, aqueles que nos acompanham aí através do nosso canal do YouTube, Adsa Brasil, Jardim União, e que é distribuído aí para todo o nosso campo de Eldorado Diadema e todos nossos contatos, pessoas aí que são próximas da gente, têm recebido os nossos vídeos, têm se inscrevido no canal. Como nós estamos aqui ainda no início do vídeo, já mais uma vez eu quero relembrar os irmãos, ouvintes, aqueles que ouvem e veem os nossos vídeos, assistem as nossas aulas, que se inscrevam no canal para que os irmãos possam receber automaticamente a notificação quando nós liberarmos o vídeo da nossa aula da Escola Bíblica. Repassem para seus contatos, tá bom? Se inscrevam no canal, divulguem, compartilhem, para que assim como você que está nos assistindo, está nos acompanhando através dessa ferramenta, outras pessoas também possam ser alcançadas por esta ferramenta de ensino da Palavra de Deus. É com todo carinho, é com todo empenho que nós estamos aqui unidos e reunidos, eu, irmão Messias, e junto com a oração dos irmãos aí, a Deus em nosso favor, fazendo este trabalho da obra de Deus, ministrando através dessas videoaulas as lições da Escola Bíblica Dominical. Então eu peço inicialmente aqui, aqueles que já são inscritos no canal, divulguem, compartilhem, para que outras pessoas possam ser alcançadas também por estas maravilhosas aulas da Escola Dominical que nós estamos aqui ministrando. Como o nosso irmão Messias já falou inicialmente, hoje nós estamos estudando, vamos ministrar a lição de número 10, que tem como título Mordomia da Personalidade. Então, tenho certeza que até o final deste vídeo, coisas marcantes e edificantes vão ser transmitidas para você que vai assistir este vídeo. Tenho certeza que até o final deste vídeo, desta aula, coisas grandiosas e marcantes e gratificantes vão ser aí ministradas para a sua vida. Lição de número 10, Mordomia da Personalidade. A nossa leitura bíblica está registrada na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5, verso de número 12 ao 14, que nos diz assim a palavra de Deus: Pois, com efeito, quando devíeis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine, de que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus.
Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Este é o nosso texto bíblico, nosso texto básico, a base que é tirada a nossa lição de hoje. Carta aos Hebreus, capítulo 5, do verso 12 ao verso 14. O texto áureo da nossa lição diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5 e verso 14. Verdade prática nos fala assim: é necessário aperfeiçoar as faculdades da alma até nos assemelharmos a Cristo. Então é necessário, segundo a nossa verdade prática da nossa lição, exercitar, aperfeiçoar as faculdades da alma até assemelharmos a Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu vou rapidamente passar o esboço da nossa lição para os irmãos e os ouvintes da Palavra de Deus e, na sequência, nosso irmão Messias vai estar aqui trabalhando a ministração da aula de hoje, certo? Então, a nossa lição, como sempre apresentada aos irmãos, ela é constituída de 3 tópicos, cada uma com os seus subtópicos. E o primeiro tópico da nossa lição vai trabalhar sobre o intelecto. E o primeiro subtópico sobre intelecto é ocupando a mente. O segundo subtópico sobre intelecto vai nos falar a respeito de alimentando a mente. E o terceiro subtópico do primeiro tópico da lição vai falar sobre disciplinando a mente. Então, no primeiro tópico, vamos aprender sobre ocupar a mente, vamos aprender a alimentar a mente e vamos aprender a disciplinar a mente. O segundo ponto da nossa lição tem como seus subtópicos o segundo ponto, vontade. Nós vamos aprender no segundo ponto da nossa lição a respeito da vontade. Com o seu primeiro subtópico, obedecendo a Deus. Segundo subtópico, escolhendo o que é certo. E terceiro subtópico, fazendo o bem. E o terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre as emoções. Dentro do tema emoções, nós vamos aprender sobre adoração a Deus, sobre crescimento emocional e também sobre o fruto do Espírito, tá certo? Então aqui está o esboço da nossa lição e a partir desse momento, o nosso amado irmão Messias vai estar aqui com a oportunidade de estar ministrando aos irmãos esta tão maravilhosa aula de hoje. Irmão Messias, oportunidade. Graças a Deus, irmãos. Então vamos aqui dar início à Escola Bíblica Dominical. Como nós fizemos aqui a leitura, nós tivemos aqui a leitura de Hebreus, capítulo 5, do 12 ao 14. E Hebreus, Hebreus capítulo 5, do versículo 12 ao 14, ali provavelmente muitos deles, queridos, consideravam-se mestres aqui, né? Paulo está dizendo que muitos consideravam-se mestres, mas eles não estavam qualificados, né, para ser mestres. E eles tinham perdido o controle da realidade da fé. Eles tinham ali perdido o controle da realidade da fé cristã. De tal forma, diz aqui no nossa leitura bíblica, de tal forma que eles precisavam de uma atualização do ABC, né, do Evangelho, os primeiros rudimentos, né, da palavra de Deus. É isso que eles precisavam aqui. Então aqui ela nos diz que eles voltavam ao estado primitivo da infância espiritual, né, em vez de se tornarem pessoas mais maduras, né, ao ponto
de precisar de leite, queridos, ou seja, de retornar, de regredir, né? E não, ali fala de alimento sólido. Então, queridos, veja bem, esse estado era um estado vergonhoso, mas ali não era devido à falta de tempo, querido, de tempo, porque evidentemente eles eram já eles não eram pessoas recém-convertidos ali, eles já eram pessoas convertidas ali, mas por causa da falta da aplicação prática, a falta da aplicação prática do quê? Da palavra de Deus, né? Então, já aqui no nosso versículo 14, que é exatamente o texto áureo da lição, que o nosso texto áureo foi falado aqui, né, em Hebreus capítulo 5, versículo 14, que fala: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Já no versículo 14, as pessoas ali então maduras são agora né, definidas como aquelas que, em razão dos costumes, né, têm sentido exercitado plenamente, pessoas treinadas, né, para discernir tanto como o bem e o mal, né, discernir o bem e o mal. Muito bem, queridos, então vamos aqui para o nosso ponto 1, ocupando a mente, né? Então o ponto 1, ele fala de ocuparmos a mente. E aqui ele nos diz assim, olha só, aqui no ponto 1, ocupando a mente. Ao tratarmos das faculdades da nossa alma, no que se refere ao intelecto ou mente, contrastamos que o que nos capacita a pensar, entender, relembra ou imaginar é o fato de possuirmos uma mente. Exercitamos a mente quando pensamos, e pensar é a atividade principal do intelecto. Nossos pensamentos determinam o nosso caráter, pois como o homem pensa em seu íntimo, assim ele é. Está em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Ocupar a mente com pensamentos bons e agradáveis a Deus, falar o que é reto e viver de acordo com a palavra de Deus deve ser o objeto de nosso maior interesse, né, queridos? Então aqui nós conhecemos muito a palavra, que ela não está na Bíblia, mas nós conhecemos, que diz assim: mente vazia é o quê? Mente vazia é a oficina do diabo. A mente vazia, querido, é a oficina do diabo. Essa lição, ela é maravilhosa porque nos faz refletir muito, querido, na nossa mente, o que nós pensamos. Há algumas coisas nos dias de hoje que nos mostram claramente como a mente vazia é a oficina do diabo. Eu vou aqui dar um exemplo rapidinho para os irmãos. O que leva uma pessoa a pesquisar um jogo, Iramar, de desafio na internet? Né? Como prova, passar aquelas provas, aqueles desafios, né? Desafios até mesmo de se enforcar. Tem jogos que ocupam a mente da pessoa com desejo de se enforcar, irmã. Muitas das vezes também de deformar o próprio corpo, né? De machucar-se. Então, há uns tempos atrás, que leva a isso, há uns tempos atrás, os jovens estavam se suicidando com um jogo que tinha há uns anos atrás. E isso parecia uma coisa irreal para nós. Mas realmente, a pessoa sem a mente ocupada nos lugares certos, ela entra, tem esses pensamentos malignos, porque o inimigo ele vem para atrapalhar. E um abismo busca outro abismo, né? Então, o que acontece? A mente vazia, então existe muito jogo de se enforcar, né? Ou mesmo de se suicidar, né? Outra forma qualquer, que existe vários tipos de jogos, né? Por acaso não seria uma mente vazia, né? Seria uma mente vazia, que justamente por não se alimentar das coisas boas, né? Que vive em busca
de coisas boas, vai se aventurar com aventuras insanas, né? Com aventuras insanas ou aventuras nocivas à própria mente, né? Se ocupar com coisas ruins, né? A Bíblia, queridos, ela não tem versículo específico que diga exatamente mente vazia, né? E que é a oficina do diabo, mas alguns outros versos que nos levam a entender que Satanás trabalha na vida da pessoa, irmã, que não fazem questão de cuidar, né, da própria mentalidade. Sem dúvida. Né? Nós temos aqui um versículo que se diz lá em Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45, que ele nos diz assim, a passagem de Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, então diz, voltarei para a minha casa onde saí, e voltando acha a casa desocupada, varrida e adornada. No versículo 45 ele diz assim, então vai e leva consigo os outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Ele termina assim. Queridos, eu costumo falar que esse Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45, que ali é uma terra vazia. Um terreno vazio. O que é um terreno vazio? É uma pessoa, é um exemplo. Uma pessoa sai da igreja. Ele é um cristão, sai da igreja. E a mente dele fica vaga no mundo. Então, ele é um terreno vazio. Ele é um terreno vazio que ele está dando brecha para todos os pensamentos. Fica vulnerável. Vulnerável. Exatamente. Essas investidas, a né? todas as investidas do maligno, né? Por isso que esse versículo de Mateus, capítulo 12, versículo 43, ele fala muito bem, ó. E quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, porque não está encontrando, enquanto você está dentro da casa do Senhor Jesus Cristo, ele não está encontrando repouso em ti. Ele não está encontrando lugar, ele não encontra lugar em ti. Então ele diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, aí se ele for, e voltar, e você não estiver na casa do Senhor, a sua mente estiver desocupada, o seu corpo estiver desocupado, como se diz o versículo, varrida e adornada, então vai e leva consigo mais 7 espíritos, aonde ele vem, né, e habita ali. Então, queridos, a mente nossa não pode estar vazia, nós temos que ocupar a nossa mente, né? Porque, né? Então devemos ocupar a nossa mente, não é isso, Iramar? Exatamente. Temos que ocupar a nossa mente. Porque como o texto de Mateus fala, que se o espírito maligno, né, sai e vai procurar morada em outro lugar, não acha, e ele volta para a mesma casa e acha ela disponível para ele entrar, então o dano vai ser maior ainda, porque ele traz outros 7 piores do que ele. Então, isso a gente precisa, só relembrando um pouco, Messias, da lição anterior que nós falamos sobre templo, sobre morada do Espírito Santo, não é isso? Então, no nosso corpo e também na nossa mente, elas precisam estar ocupadas com a palavra de Deus. O nosso corpo precisa estar adornado e pronto mais para o Espírito Santo de Deus morar, não vazio, esperando que um espírito ruim, um espírito maligno venha e se aposse do corpo, da vida e da mente dessa pessoa. Por isso que deve se manter esse cuidado, né, de estar sempre ali, firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Orando, né, e perseverando, né, os caminhos santos do Senhor. Porque a Bíblia, ela penetra no nosso coração, na nossa mente, né, e ela nos renova, ela nos ilumina, né. Então, nunca deixarmos, querido, nossa mente vazia.
né? Então nunca deixarmos nossa mente vazia. Porque nossa mente vazia é um terreno vazio, né? E um terreno vazio é muito perigoso, né? Abre espaço para muitos perigos, né? Muitos perigos. Então, queridos, por que devemos renovar a nossa mente, né? Com o quê? Com a palavra de Deus. Porque os pensamentos geram as imaginações. E como criar, é como se fosse criar um filme, um roteiro, né? Onde a sua rotina será submetida a esses pensamentos vãs aí, né? Por isso o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja, né? Com os termos, rogo-vos, pois, irmãos, né? Que com um forte clamor, né? Seria como se alguém dizendo, pelo amor de Deus, né? Ele diz ali como se fosse ali, pelo amor de Deus, ali em Romanos capítulo 12, versículo 1, 2, né? Para ter um culto racional, para usar a mente, né? Que diz ali, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional, né? Culto racional. E não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o que? A boa, né? Agradável, perfeita vontade de quem? De Deus. Né? Então, temos esse versículo aí, temos esse versículo como uma referência, né, irmãos? Então, nós temos também um versículo que ele está em Salmos, capítulo 19, versículo 14, Iramar. Olha só como esse versículo nos ensina. Que nós devemos pensar as nossas ações, porque aqui fala, ó, como o homem pensa em seu íntimo, assim ele é. Aqui, irmão, ó. Como o homem pensa, então, todas as decisões que o homem vai tomar, assim ele é. Agora veja esse versículo que eu vou falar para vocês. Salmos capítulo 19, versículo 14. Ele nos diz assim, em Salmos, fala assim, ó. Sejam agradáveis a palavra da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Seja agradável a minha palavra da minha boca, da minha mente. Ele fala da minha boca, sai da onde? Da mente, né? E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Isso está lá em Salmos, capítulo 19, versículo 14. E isso é confirmado, queridos, lá na lei. Lá na lei. O versículo 14 de Salmos 19, 14 que nós estamos lendo, ele é confirmado lá em Levíticos, capítulo 1, versículo 3. Que ele diz assim, ó, ali, ele diz assim, ó, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. Ali você tem que oferecer, né, o seu sacrifício, um animal, um macho, sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade, ou seja, do seu coração, ou seja, da sua mente, né? Da sua mente, da sua própria vontade. Perante quem? Perante o Senhor. Está lá em Levíticos. Então é uma confirmação de Salmos capítulo 19, versículo 14, Jamar. Né? Seja agradável a palavra da sua boca. Não somente suas palavras, mas também seus pensamentos devem passar pela inspeção do Senhor, querido. Né? Então você vê que como que é a mente da gente. Né? O que te faz levar no holocausto, né? Oferecer um holocausto, um ovelha, um gado? Você teria que oferecer um macho. Aquele macho tinha que ser sem defeito na porta da congregação, né? E lá você tinha que oferecer, e a oferecerá, diz o versículo, né? E depois ele diz assim, de sua própria vontade, né? Ou ele deixa nas suas mãos, né? Da sua própria vontade, conforme a sua mente, o seu pensamento me traz, né? Porque Deus, ele prova isso, é a mente da pessoa, irmão. Exatamente. É o que a pessoa traz com amor, né? Com a mente da pessoa, né? Eu acho que a gente até comentamos um pouco esses dias atrás, falando ali da oferta de Davi, no livro das Crônicas, no capítulo 29, que ele reconheceu, né, ali
que o que ele tinha e toda aquele ouro, toda aquela riqueza que ele e os seus príncipes estavam doando ali para a construção do templo, ele estava simplesmente devolvendo, ou seja, reconhecendo que por mais rico que ele fosse, mas não era dele. Ele estava de coração aberto por sua própria vontade, livre e espontânea vontade, entregando todos aqueles bens na casa do Senhor para que fosse revertido na construção do templo, né? Então é a mesma coisa aqui do sacrifício. Não é algo que deve ser forçado, mas a nossa vontade tem que ser aí feita em relação a adorar o Senhor nessa questão do sacrifício, né? Tem que ser algo voluntário, não algo forçado. Forçado, exatamente. Continuando aqui, irmãos, vamos aqui então para o ponto 2, né? O ponto 2, ele nos diz aqui sobre alimentando a mente, né? Então, ele nos fala sobre alimentando a mente. E aqui nos fala assim: a mente só funcionará corretamente se for alimentada com os bons pensamentos. A Bíblia é o melhor alimento para a nossa mente. A Bíblia, queridos. Então, por isso que nesse versículo aqui, eu já vou direto aqui para alguns versículos que citam na palavra aqui, que se encontram em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Iramar, que diz assim: quanto mais, irmãos, porque nós estamos falando agora alimentando a mente. Filipenses 4:8 fala assim, ó: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, bem conhecido, irmão, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Isaías capítulo 55, versículo 8 fala: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Depois ele continua no versículo 9: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está lá na palavra do Senhor. Então, seja, querido, os pensamentos e os caminhos de Deus não são o dos homens natural, mas a mente e o coração do homem pode ser renovado, querido, transformado, quando se vive diretamente ou direcionado para Deus, né? Quando a sua mente é alimentada pela palavra, quando você tem a orientação divina, né? Então, nosso maior desejo deve ser o quê? Viver de tal modo como se viveu Jesus, né, Rama? Exatamente. Né? Então, para que tudo quanto você fizer agrade a quem? Agrade a mim, agrade ao pastor, agrade a outro? Não, mas que agrade a Deus. Com isso, querido, pode ter certeza que nós conseguimos, mediante a palavra, né? Mediante a palavra e pela obediência, ter orientação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ter orientação do Espírito Santo de Deus. O melhor alimento para a nossa mente, você pode ter certeza que é a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é a melhor alimento. Né, Rama? Verdade. Eu achei interessante, até ia pedir para você voltar um pouquinho aqui, em Filipenses 4 e 8, só que eu gostaria de frisar aquilo que você já acabou de falar, porque é isso, irmãos, que deve ocupar a nossa mente. Veja aqui de uma forma mais pausada a leitura do que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz o que deve de fato ocupar a nossa mente. Esse é um texto que um versículo que eu até pediria, anote ele aí depois, Filipenses capítulo 4, versículo 8, e depois leia atentamente e veja quantas instruções há neste versículo aqui, quantas coisas boas para que ocupe a nossa mente. Perceba, diz assim o verso 8 do capítulo 4 de Filipenses: quanto ao mais, irmãos, isso Paulo falando aos irmãos, tudo que é verdadeiro. Primeira coisa, irmãos, que deve ocupar a nossa mente é tudo que é verdadeiro. A nossa palavra, de fato, como o Tiago diz, ela deve ser sim, sim, não, não. Então, assim, o que passa disso vem do maligno. Então, tudo que é verdadeiro tem que ocupar a nossa mente. E falando de verdade,
a verdade é o oposto da mentira, não é isso, Messias? Então, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse que ele é o pai da mentira, ele engana desde o princípio. Mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo que é verdadeiro é o que deve ocupar a nossa mente. Segundo, o Messias diz, tudo que é honesto. Então, olha, verdade, honestidade. Terceiro, tudo que é justo, justiça. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então perceba quantas coisas boas e que de fato nos levam a caminhos bons, a lugares melhores, são estes conselhos do apóstolo Paulo aqui nesse versículo. Primeiro, tudo que é verdadeiro. Segundo, tudo que é honesto. Terceiro, tudo que é justo. Quarto, tudo que é puro. Quinto, tudo que é amável. E sexto, tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama, Messias. É isso que deve ocupar a nossa mente. Chega de ocupar a nossa mente com tantas coisas que não levam nós a um estado de maturidade. Não é isso, meu Messias? É verdade. Precisamos ocupar a mente com essas coisas, porque isso sim vai nos ajudar a crescermos espiritualmente e também a amadurecer, não é isso? Na fé cristã. Messias, pode prosseguir com o seu raciocínio. Isso mesmo, muito bem, né, Iramar? Então, muito bem explicado pelo nosso pastor Iramar. Né? Vamos dar continuação aqui no subtópico de número 3, né, que diz assim, ó, disciplinando a mente. Então ele nos diz aqui, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Isto acontece a partir do momento em que Jesus entra na nossa vida como Senhor e Salvador. Aí nós temos a mente de Cristo, né? Então, e passamos a pensar como ela pensa. Embora nós vemos aqui estudando essa lição, nós temos aqui quase que tirado todas as aulas e falando aqui até mesmo o nosso pastor Iramar, né? Que Jesus em tudo foi tentado, né? Mas sem o que, Amar? Sem pecado. Esse é é um tema que nós começamos aqui desde o início e quase todas as aulas nós relembramos essa passagem, queridos, que não esqueça também, né? Que sempre nós falamos isso, que em todo o tempo Deus foi tentado, mas sem pecado, né? Então nós temos que disciplinar a nossa mente, queridos. Olha só, vamos continuar aqui. A nossa mente se renova em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Desde então, procuramos viver de acordo com o que ensinamos de Cristo para termos uma vida frutífera. Não raro somos assaltados também por pensamentos indignos. Olha só, deixando transparecer sinais de nossa velha natureza, embora não possamos evitar que um passarinho eventualmente pose em nossa cabeça. Podemos evitar que faça o ninho nela. Assim não devemos apegar-nos a pensamentos ou ideias que não se conformem com a vida dos ensinos cristãos, o ensino de Cristo, né? Temos o dever de crescer intelectualmente, aperfeiçoando a nossa capacidade mental até chegarmos à maturidade espiritual, disciplinando a mente, levando todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Então vamos aqui para alguns versículos, Iramar, que dizem em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, ele nos diz assim, ó, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativos a todo entendimento, a obediência de quem? De Cristo, né? Então Paulo define as fortalezas ao afirmar que destrói os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? As desafiantes paredes e muros do intelecto, querido, né? E a vontade do homem serão despedaçadas, né? Pelo Evangelho, porque, olha só, a lealdade espiritual dos homens não pode ser conquistada através da carne ou por atalhos, viu? Não pode ser através da carne ou por atalhos, né? A lealdade espiritual do homem. Mas por intermédio do que, querido? De uma guerra espiritual. De todo entendimento deve ser levado cativo à obediência, sabe de quem?
de Cristo Jesus, né? Disciplinando a mente, queridos, né? Mas em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós temos um versículo que diz assim, ó: porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o que? A mente de quem? De Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós cristãos temos, né, a mente de Cristo. Né? Então, o poder de Deus é capaz de romper barreiras nas nossas mentes, amados, e corações dos homens por meio do ministério verdadeiro. E qual é o ministério verdadeiro? É o Evangelho, é as boas novas, viu? Então, disciplinando nossa mente, somente através de Cristo Jesus. Então vamos aqui para o ponto 2, Iramar, né? Vamos aqui para o ponto 2, o ponto 2 ele nos fala sobre vontade. Messias, né? eu poderia só rapidamente, com certeza, fazer uma colocação, sim, sim, só para complementar aquilo que já foi bem explicado aqui, voltando um pouquinho a respeito do texto que você leu, a respeito de que às vezes não podemos evitar em relação a um passarinho a sentar na nossa cabeça. Não foi isso que você acabou de ler aqui? Sim, foi isso. Você pode até reler só para mim concluir um raciocínio que está na minha mente aqui. Não raro somos assaltados também por pensamentos indignos, deixando transparecer sinais da nossa velha natureza. Embora não possamos evitar que um passarinho eventualmente pouse em nossa cabeça, podemos evitar que faça um ninho nela. Então, o que eu queria só, Messias, com base na palavra de Deus aqui, é que eu estava só marcando aqui o versículo enquanto você fazia o comentário, e ressaltar e ver que esse comentário ele tem respaldo na palavra de Deus em relação ao pensamento. E esse comentário aqui de um passarinho, nós eventualmente não podemos impedir que ele falando do pensamento. O pensamento ele vem, né, Messias? Ele vem, é inevitável, ele pode vir, o pensamento. Mas em relação ao passarinho, ele também pode vir assentar na nossa cabeça. Agora, o que não podemos deixar ele fazer? Um ninho. Exatamente. É isso? Ou seja, um pensamento mau, ele vem. Com certeza, ele vai vir, né, na nossa mente. Mas não podemos deixar que ele se enraize. Não podemos deixar que ele se consuma, ou que ele venha virar uma atitude, uma ação. Não é isso? E olha o que o apóstolo Paulo, Messias, só para ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. É uma grande verdade, irmãos. 1 aos Coríntios, no capítulo 6, e no versículo de número 12, olha o que o apóstolo Paulo diz, Messias. Ó. Todas as coisas me são lícitas. Está falando de coisas... Tudo está ao meu dispor. Um exemplo, falando do pensamento. O pensamento... eu quero fazer uma tatuagem, ele vem. Exatamente. Pode fazer, mas... Aí ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Exatamente. Todas as coisas me são lícitas. Aí agora sim, o passarinho vai fazer o ninho. Olha o que ele diz. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É a questão do pensamento. O pensamento, ele vem, irmãos. Ainda bem que só Deus conhece o nosso pensamento, Messias. Porque se o inimigo das nossas almas tivesse acesso ao nosso pensamento, ele estaria toda hora nos acusando, porque vem pensamentos de fatos negativos, ruins, e talvez até que não agradam a Deus, muitas vezes, a nós. Só que o que nós não podemos fazer, Messias, é nos deixar dominar por ele. Ser vigilantes a todo momento. Exatamente. Né? Quando um pensamento mal, ruim, negativo vier, o que nós vamos fazer? Repreender ele em nome de Jesus. Mostrar nossa maturidade espiritual. Exatamente, né? Exatamente. Tem o texto que diz, irai-vos, mas não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. E aqui, mais uma vez, é quase que uma repetição do texto. 1 Coríntios ainda, no capítulo 10, verso 23, Messias, olha o que Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, você percebe? Tem pensamento que vem, mas ele não edifica em nada, ele não agrega em nada. O que vai agregar e o que vai edificar? Filipenses 4, 8 e 9. Né? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é
aceitável. Era só um comentário rápido aqui, Muito em meio bem, à pastor boa Itamar. explicação do nosso Muito irmão bom. Messias. Messias, continua. Graças a Deus, glória a Deus, né, por essas interpretações do nosso pastor Iramar, nos ajudando sempre. Muito bem, Iramar, muito bem explicado essa parte aqui. Que Deus continue abençoando Iramar. Vamos lá, então dar continuação aqui no ponto 2. O ponto 2 fala sobre vontade, né? O ponto 2 fala sobre vontade. Então ele nos diz aqui: a vontade é a parte da personalidade que produz desejos e nos capacita a tomar decisões. A nossa vontade também pertence a Ele, devendo ser usada segundo a sua vontade, mas como fazer isso? Aí ele nos ensina, obedecendo a Deus, né? O subtópico ou seja, obedecendo a Deus. Então vamos direto aqui, queridos, falar aqui, obedecendo a Deus, né? Ele fala assim, ele nos dá aqui nos cita 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Olha só, obedecendo a Deus. Que diz assim, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Jamar. Olha o que diz ali. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como o que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Agora eu te pergunto, por que as gorduras do carneiro, né? Porque a gordura do carneiro, querida, ela era a melhor parte para ser queimada para Deus. Por isso que ele cita esse pedaço aqui, melhor do que a gordura dos carneiros, né? Então, mas ele se agrada mais de alguém que atenta à sua voz, né, do que alguém que sacrifica muito. Ele disse: atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Olha só, então 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, ele continua: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E você sabe o que é rebelião? É a teimosia. A rebelião é a desobediência. A desobediência é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente acha que não temos feitiçaria, que feitiçaria é só os feiticeiros, mas muitas vezes as pessoas têm feitiçaria na própria mão, querido. Por quê? Porque a palavra 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, ele diz, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, a rebelião, ou seja, a desobediência é pior do que a feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Continua, né? Então, exemplo, querido. A nossa vontade é incapaz de obedecer a Deus automaticamente muitas vezes, sabe? Você sempre vai para um caminho errado, mas você sendo um cristão maduro, você vai retornar atrás e falar: opa, calma aí. Você vai entrar na sua parte espiritual e ver se aquele ato, aquele pensamento é o correto, né? Então, nossa vontade é incapaz de obedecer a Deus assim automaticamente se nós deixarmos, né? Temos que disciplinar o quê? As nossas vontades, né? A nossa vontade, né? Obedecendo a Deus, né? Então, Lucas, nós temos aqui um versículo que se encontra em Lucas capítulo 22, 42, que diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Não foi isso que Deus disse? Todavia, não faça a minha vontade, mas a sua. Ou seja, era a vontade de Jesus ali na hora, né? A vontade de Jesus ali ele sabia que ele ia passar por aquele problema. Não era medo de morrer, né? O nosso Senhor não falou isso, não como desejoso de ser dispensado do sofrimento e morte, mas nós estamos aqui falando em referência ao terror, à severidade que ele estava visualizando, Miramar. Ele não falou porque ele estava com medo, porque ele sabia o sofrimento que ele ia passar como um homem, porque ele veio na terra como um homem, né? Então o terror, a severidade do combate, né? Em que ele estava agora realmente, onde ele estava agora realmente envolvido. Por isso que ali Jesus disse:
em Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, Senhor. Todavia, não se faça a minha vontade, mas qual? A tua vontade. Então, ali ele foi obediente a Deus. E esse ponto fala obediência a Deus. Esse ponto nós estamos falando de obedecendo a Deus. E nós temos aqui também, não é isso, Iramar? Então, nossa vontade, ela tem que ser a maior vontade nossa de obedecer a Deus. A vontade de Deus para nós são muitas, mas é a salvação de todos, é a santificação, muitas coisas é a vontade de Deus em relação a nós. Mas uma das nossas maiores vontades tem que ser essa, obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Até, Messias, rapidamente, a gente percebe que se lermos Deuteronômio capítulo 28, que as bênçãos e as maldições ali, ela decorrem da obediência ou da desobediência. Ou seja, para que o povo fosse abençoado, aquelas bênçãos que estão lá, seguir eles, acompanhá-los, só era necessário eles obedecer a Deus. É verdade. Até depois eu vou entrar no versículo aí de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, se não me engano, ele vai nos falar sobre isso também, Então, queridos, veja só. Isaías, capítulo 53, versículo 7, continuando aqui falando de obediência, E falando de Jesus, nós estávamos falando aqui de Jesus, Nós estávamos falando aqui que Jesus obedeceu, Nós estávamos falando de Lucas, capítulo 22, Que ali Jesus disse ao Pai: se queres, passa de mim esse cálice, Continuando, Isaías, capítulo 53, versículo 7, falando de Jesus. Então ali fala: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, Na obediência, Como um cordeiro foi levado a matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca, Em Filipenses capítulo 2, versículo 7 fala, olha querido, que ele tinha se esvaziado, de si mesmo, tomando uma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, Então Jesus, ele era totalmente obediente ao Pai, obediente a quem? A Deus, Filipenses 4:8 diz: e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até onde? Até a morte. E a morte da cruz. Querido, foi obediente até o fim, irmão? Até o fim. Até o fim. E a morte e morte de cruz, Messias? Uma das mortes que naquela ocasião era, em primeiro lugar, uma das mais cruéis que poderia se imaginar. E além de cruel, Messias, uma das mortes mais vergonhosas. Porque a própria Bíblia diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. E o que Jesus fez? Se fez de maldito para nos dar a salvação. Foi obediente, Você percebe lá no texto que você leu anteriormente que diz: Pai, a primeiro momento, se queres, passa de mim esse cálice, Mas sendo obediente, ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Obedecendo. Obediente até a morte. E morte de cruz. É o modelo a ser seguido. É o maior exemplo que temos para seguir Jesus Cristo de Nazaré. E assim foi o nosso tópico de número 1, que falava sobre obedecendo a Deus. Foi um exemplo aqui para os irmãos poderem compreender o nosso raciocínio dessa lição, Então vamos agora para o subtópico de número 2, que fala escolhendo o que é certo, querido. Olha só, escolhendo o que é certo. Isso aconteceu conosco, Mas vamos aqui então ler rapidinho, que a palavra do Senhor nos fala assim: Deus fez o homem com uma certa liberdade de escolha, embora a sua vontade jamais seja inteiramente livre. Fazer uma escolha implica tornar-se decisões, e estas, em termos absolutos, definirão se o homem será servo da justiça ou escravo do pecado. Porém, somos o resultado de nossas decisões, sejam elas certas ou erradas, as quais finalmente moldam a nossa personalidade.
Então, amados, todos nós tomamos uma decisão um dia, né, Iramar? Todos nós tomamos uma decisão no dia. No momento que nós se convertemos, nós tomamos, uma das melhores decisões da nossa vida foi quando nós se convertemos, Iramar. Porque há no mundo duas classes de indivíduos, os retos e os ímpios, né? Vamos pensar a qual deles você pertence. Olha, essa aula busca muitas pessoas nesse momento. Busca muitas pessoas que não é convertido também. E preste atenção nessas palavras, escolhendo o que é certo. O ponto nosso agora, nós estamos falando escolher o que é certo. Você jovem, né? Você que vai tomar uma decisão na vida, nós estamos agora num ponto muito importante da nossa escola bíblica dominical. Que ela nos ensina, nos faz refletir sobre a nossa vida. E olha só, para reflexão, eu vou falar aqui, ó, há no mundo duas classes de indivíduos, retos e os ímpios. A qual deles você pertence? Há duas maneiras, queridos, de começar o dia. Com oração, né? Como você começa o seu dia? Você já fez a sua reflexão? Né? Escolha o que é certo, amado. Há duas formas de empregar o domingo, né? Ansiosamente ou devotamente. Ou seja, assistindo até uma escola bíblica dominical no domingo. Como você emprega o seu domingo? Será que você emprega o seu domingo já pensando num jogo de futebol? Que vai para um lugar no estádio? Queridos, não é isso, né? Então, há dois governantes do mundo, Deus e Satanás, né? A qual dos dois você serve? Escolhe o que é certo, querido, né? Há dois caminhos que, através do tempo, nos levam à eternidade. O estreito, que nos conduz à vida eterna, e o largo, que nos leva à perdição eterna. A qual deles você anda? Reflita bem isso aí, querido. Qual deles você anda, né? Então, há dois lugares para os quais podemos nos dirigir. Ao céu e ao inferno. A qual você está se dirigindo? Pensa bem, queridos, né? Então, podemos morrer das seguintes maneiras. Uns morrem no Senhor e outros morrem, sabe aonde? Nos delitos do pecado, né? Nos pecados. De que maneira você morrerá? Faça uma reflexão da sua vida, querido, né? Faça uma reflexão da sua vida. Mateus capítulo 7, versículo 13, a palavra do Senhor, ela nos diz bem assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que te conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. São muitos, porque ela é larga, né, Iramar? Ela é larga e espaçosa. Então são muitos que entram por ela, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e à vida eterna. E são poucos as que encontram. São poucas pessoas que encontram esse caminho, sabe? Porque apertado é o caminho que te leva à vida eterna. Porque não é fácil, querido, entrar nos caminhos de Deus, entrar nos caminhos do Senhor. Mas você tem que tomar uma decisão. Porque é o que eu acabei de falar. Larga é a porta que te leva à perdição e estreito é o caminho que te leva à vida eterna, né? E aí vem um convite que está lá em Deuteronômios e está dentro da nossa lição, Iramar. Está dentro desse ponto, que é Deuteronômios capítulo 30, versículo 19, tá? Então, aqui ó, Deuteronômios capítulo 30, versículo 19. Ele diz assim, ó, o céu e a terra te tomam hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida eterna, a vida e a morte, as bênçãos e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vive tu e tua descendência. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e tua família e tua descendência. Então, escolhendo o que é certo e o que é errado, esse foi o ponto de número 2, Iramar. Verdade. Então, esse texto, né, ele estava falando a respeito do povo de Israel, colocando ali à disposição deles bênção, maldição, né, vida eterna ou perdição eterna. E isso aqui é atual, né, para os dias de hoje. E o que o ponto diz, né, escolher o que é certo. E o que é certo? O certo é nós entregarmos a nossa vida
a Jesus e servirmos a Ele até o dia da nossa morte. Porque assim está lá em Mateus 24, que aquele que perseverar até o fim, Messias, esse sim será salvo. Perseverar até o fim, escolher servir a Jesus e não abrir mão disso por nada nesse mundo. Porque é um texto que Jesus falou, se não me engano foi Lucas que escreveu mais especificamente, mas está nos outros evangelhos também, que ele diz assim, Lucas ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia, ou seja, todo dia, se for preciso sofrer por amor do Evangelho, por amor de Cristo, e para não perder sua salvação, sofra, porque vale a pena. Eu preguei esses dias, meu Messias, rapidamente aqui na igreja, domingo passado, mais precisamente. Eu até te mandei aqui o vídeo. A respeito sobre o juízo final, irmãos. Então, eu comentei nisso, e a gente falando em escolher o que é certo, porque a nossa vida, a própria Bíblia nos diz, Messias, 70, 80, passou disso a enfado e canseira. E a gente não está chegando nem mais a isso aí, se brincar. Né? A gente vai até mais cedo. Então, o que acontece? Passou disso, o tabernáculo terreno deixou de existir, eternidade. Então, mas para que haja uma eternidade com Jesus, é preciso o quê? Ter feito a escolha certa aqui enquanto estava com vida. É por isso que é muito importante esse ponto que você acabou de falar. Fazer a escolha certa, irmãos. Não tem nada mais certo, não tem nada mais correto do que entregar a vida para Jesus e deixar Ele ser Senhor da sua vida. Tá bom? Então, frise isso, guarde isso, porque a coisa certa, eu posso cantar e dizer como um hino antigo, que nem é da minha época, mas ele diz assim que, Osés de Paula, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, foi aceitar Jesus. A melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Foi aceitar Jesus. A melhor coisa que um ser humano pode fazer é entregar a sua vida para Jesus e deixar Ele cuidar dela. Muito bem, a sua morte. Escolhendo o que é certo. Escolhendo o que é certo. Que é o ponto. É verdade. Parabéns, graças a Deus, né, irmãos? Maravilha, né? A Escola Bíblica Dominical, todas as lições, ela tem umas reflexões muito boas, né? Dá para interagir bem essas Escolas Bíblicas Dominical. Eu agradeço a Deus por isso, pela iluminação que Deus vem nos trazendo na nossa mente, na mente do pastor Iramar, na mente de todos os alunos, né, que estão juntamente conosco, que a Escola Bíblica Dominical ele se estende, né, irmãos? Quando estamos juntos, ela nos dá fazem bastante perguntas, fazem bastante reflexões, até mesmo quando 1h30, 2 horas de Escola Bíblica Dominical no domingo, ela acaba ficando curta, porque traz muito, né? Tá aquela ansiedade de buscar a palavra de Deus e falar do que é bom, né? E quando nós entramos num tema desse de escolhendo o que é certo, né, queridos? Nós sabemos que temos muito para falar, né? Se nós parar aqui, nós precisamos de muito mais tempo. Então vamos dar continuação. Vamos aqui continuar, né, Iramar? O ponto 3, que ele nos diz assim, fazendo bem, né? Fazendo bem, então, a palavra do Senhor nos diz aqui, os bem, às vezes, pressupõem afastar-se primeiramente de toda forma do mal, né? Do mal. Existe um conflito em nosso interior, a mente sabe o que é bem, porém, a vontade não é suficiente forte para fazer o bem, que a mente mostra. A vontade é fazer o que bem precisa do suporte da graça de Cristo. Nossas escolhas em fazer o bem certamente alegrarão o coração de quem? De Deus, que nos recompensará. Mas a nossa vontade não pode ficar apenas restrita às intenções nobres, né? Elas também precisam ter ações concretas e avançar para produzir boas obras, sem as quais qualquer boa intenção será mero desencargo de consciência. Olhando para o mundo, a nossa vontade, nós damos contas
das carências e necessidades de ser humano em todos os níveis. E muitos cristãos, cujo nome nós não nos são desconhecidos, foram mordomos fiéis na sua geração. Pela sua forma de vontade, promoveram e realizaram grandes coisas. As instituições sociais, beneficentes, hospitais, creches, serviços assistenciais, etc., só vieram a existir por causa de cristãos abençoados e abençoadores, os quais colocaram sua vontade a serviço de Deus e da humanidade, especialmente a da família da fé, né? Então temos que sempre fazer o bem, né? Quando falamos em fazer o bem, nós entramos em Romanos capítulo 7, versículo 15, né? Que ele nos diz assim, porque, ali é Paulo, né? Falando, né? Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Aí 16 ele continua, e se eu faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aí Paulo continua, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Mano? Então, você vê aí, queridos, que nós temos uma tendência, né? Nós somos propícios a, muitas vezes, ter um conflito em fazer o bem, né? Tem os pensamentos errados na nossa mente para um conflito, né, em fazer o bem. Mas por isso que ele fala, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então era um conflito que até mesmo Paulo tinha nessa época, né, Iramar? Isso então, ele, quando ele está relatando isso, né, bem aceitável entre digamos, as correntes teológicas, né, que Paulo ele estava aí fazendo menção sobre a natureza do velho homem que ainda está em nós e que de vez ou outra ele estava falando dessa luta realmente que existe, o conflito entre a nova criatura, né? Ele comenta até isso em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo. Então Paulo ele é bem taxativo em muitas coisas, e nisso entende-se que ele estava aí falando do conflito que existe, Messias, entre o velho homem e a nova criatura. Ou seja, porque não é eliminada de vez de nós, né, hoje novas criaturas, o velho homem, né, ele tá mortificado, né, porque ele trabalha as questões da carne. Agora nós vivemos no espírito, mas se não tivermos cuidado, de vez em quando ele quer aparecer, ele quer voltar novamente, ele quer aflorar. E esse texto, entende-se que Paulo estava falando dessa luta, que às vezes quer fazer o bem, mas o velho homem que ainda está dentro dele quer fazer o mal. Às vezes ele quer fazer a coisa certa, mas a natureza pecaminosa quer fazer a coisa errada. É desse conflito que entende-se que ele está falando nessa ocasião. Por isso que muitas das vezes a gente encontra essa dificuldade, porque ainda mora em nós, só que mortificado a natureza pecaminosa. Por isso que devemos viver em espírito, né? Temos que trabalhar também a nossa personalidade, que é o estudo de hoje, né? Exatamente. Trabalhando a nossa personalidade, né? Mordomia e personalidade, que é o título da lição, né? Então, na nossa personalidade temos que trabalhar, queridos, tem que ser maduros para trabalhar na nossa maturidade, né? Então, a personalidade da nossa maturidade. Queridos, vamos então para o ponto de número 3, né, Iramar? Vamos aqui já para o final. Isso, estamos caminhando para o final. Ponto de número 3, que diz assim: Deus deu ao ser humano uma natureza essencialmente emocional, mas este tem administrado suas emoções de forma inadequada. Cristo vem também para reorganizar nossas emoções e canalizá-las na direção correta. Ponto 1. Adoração a Deus. A faculdade do sentimento é também identificada como afeição ou emoção,
é de extrema importância na personalidade humana, pois diz a respeito da capacidade de saber administrar e controlar a parte afetiva do nosso ser. O homem é dotado do que? De emoções, como que alegria, tristeza, gozo, prazer, descontentamento e dor, etc. O pecado deturpou os sentimentos humanos, escravizando-os e alterando os seus valores reais. Cristo vem também corrigir esta situação. Como mordomos de Deus, temos o dever de estar atentos para as nossas emoções, sejam controladas e desenvolvidas conforme a vontade de Deus. A adoração a Deus nos coloca em contato com sua natureza essencial. O amor, que é a fonte inesgotável de cura interior e edificação. Conhecer a Deus e amá-lo é a fonte de toda a nossa adoração. Viu, queridos? É a fonte de toda a nossa adoração. Então, adoração a Deus, né? Um outro nome que nós podemos dar em adoração, outro nome para adoração é latria, né? Então, é uma maneira pela qual os crentes adoram Jesus Cristo em memória do quê? Do que Ele nos deu, que foi a sua vida, né? Deus nos deu a sua vida. Então, a maneira de nós adorarmos a Deus, por que nós adoramos a Deus? Porque Cristo deu a vida por nós, né? Em memória do que Cristo nos deu. Adorar a Deus, querido, é reconhecer com respeito à submissão absoluta, né? O nada da criatura que nós somos, né? Que só Deus, né? Só por Deus nós existimos, querido. Então veja bem, amado. Adorar a Deus é conhecer, né? É com respeito à nossa submissão a Cristo, né? Como criatura. Verdade. Né? Porque nós só existimos porque Deus quer que nós existimos. Foi Ele que deu a vida por nós, né? Então Mateus capítulo 22, versículo 37, ele tem um versículo que nos diz assim: e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, né? Esse é o que? Todos conhecem, queridos. Esse é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus, é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento. Em Mateus 22, 39, ele nos diz do segundo. E qual que é o segundo? Semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, queridos, adorar a Deus, né? Ele nos traz o amor, né? Para você amar a Deus, você tem que ter o amor. Mateus, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 fala: agora, pois, permaneça na fé, na esperança e o amor. Esses três, o maior é o amor, né? Vamos então para o crescimento emocional, que é o último ponto, né, Iramar? É o penúltimo ponto. Vamos aqui rapidinho, né? Já estamos dentro do horário aqui. Então, crescimento emocional, queridos. Vou aqui rapidinho já passar algo sobre crescimento emocional, que nos fala: para crescermos espiritualmente, temos que crescer também, queridos, emocionalmente. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, né? O fato de crescermos, querido, emocionalmente, não é contando as velhinhas, né, do seu aniversário, que você está crescendo e não é contando as velhinhas do seu aniversário. Não indica que a nossa maturidade vai aumentar através de velas, viu? No seu aniversário. Também não significa ter crescimento emocional. As velhinhas do seu aniversário não vai te dar crescimento emocional nenhum, ou desenvolvimento, habilidade com as coisas, né, que nos faz perder equilíbrio. Não, querido. Mas temos que crescer em Cristo para termos um crescimento emocional e com equilíbrio e domínio próprio, né? Então, finalizando aqui, nós vamos aqui para o último ponto, que é frutos do Espírito, né, Irmã? Fruto Exatamente. do Espírito. O que ele nos diz aqui o fruto do Espírito é uma manifestação da virtude do Espírito na vida do crente. Somos responsáveis pelo pomar
do nosso ser emocional. Precisamos arrancar dele as ervas daninhas, tais como as amarguras, paixões ilícitas, iras e outros sentimentos que são igualmente nocivos. Habitando em nós, o Espírito Santo cultivará o nosso interior todas as expressões dos seus frutos, destacando seu amor, que é a mais complexa e sublime de todas as virtudes. Sem amor, nada mais valerá a pena na vida. Ou seja, nenhum trecho da Bíblia apresenta mais um nítido contraste entre o modo da vida do crente e cheio do Espírito do que aquele que fala em Romanos capítulo 5, versículo 19 a 22, queridos, que nos relata um versículo que fala sobre, Gálatas 5,19, ele fala sobre um conflito, que ele diz assim, porque as obras da carne são manifestas, das quais são o quê? Adultério, prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. E aí ele diz em Gálatas 22, mas o fruto do Espírito é o que, pastor? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora aqui eu vou passar para o nosso pastor Iramar, nas considerações finais, nos dar a bênção apostólica e fazer o encerramento da aula de hoje. Amém? Muito bem. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, todos os irmãos, nosso irmão Messias que aí está aí nos ajudando, todos os domingos aí para nós estarmos disponibilizando esta aula para os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a todos e o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e na vida de todos aqueles que têm acesso a este material. Peço que continueis orando por nós para que Deus nos dê vitória, saúde, para que nós possamos continuar enquanto necessário for realizando este trabalho que para nós é uma alegria e traz satisfação ao nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos, a colaboração de todos estarem assistindo a Escola Bíblica Dominical. Continue orando por nós, necessitamos muito das orações dos irmãos, para que a nossa Escola Bíblica Dominical continue, para que Deus nos dê a graça, todos os domingos, todos os sábados que nós estamos gravando, para podermos transmitir essa Escola Bíblica Dominical a todos aí. Que Deus abençoe a todos. Passo aqui novamente para o nosso pastor. Deus dar as bênçãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos. Amém e amém. Amém.